Questão 2023/1 da Faceres. A figura a seguir mostra a indicação da velocidade medida em quilômetros por hora do velocímetro de um veículo de passeio em determinado instante. Então, está aqui o velocímetro, você pode ver que aqui é o 80, aqui é o 100, ele está bem no meio, então ele está a 90, nesse instante ele está a 90 km por hora. Considere o intervalo de tempo em que o veículo mantém essa velocidade constante, tá? Constante, então ele ficou um intervalo de tempo com 90, sem mudar o ponteiro de lugar. 1. O veículo pode percorrer 1 km se mantiver essa velocidade por 40 segundos? Será? De novo, eu tenho uma velocidade constante. De novo, não. Então, agora é uma questão de movimento uniforme. A gente já viu nessa aula velocidade média, né? Vetorial média, mas acabei explicando velocidade escalar média. Aqui é o movimento uniforme, não é uniformemente variado. Então, aqui eu tenho a velocidade constante e não nula, diferente de zero, não nula. Aqui, esse é um movimento uniforme. E basicamente a única equação que eu vou usar, já até aproveito para falar, quem sentiu falta do sorvetão, né, quando eu equacionei as que se usa mais o move, é porque a equação do sorvetão, S igual a S0 mais E0t mais AT ao quadrado, além de que ela é uma pequena variação sobre a do ΔS igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ela só é usada na prática, normalmente em questões de encontro. Tem uma função horária de um móvel, do outro, você quer um instante de encontro, então é esses com menor recorrência, usa, mas as que realmente martela bastante, aparece bastante são aquelas três. E a mesma coisa eu digo aqui para o IMU, você basicamente vai usar aqui V igual a ΔS por ΔT, só. Sorvete, pega o ΔS, escreve como S menos SO e você vai ter o sorvete. Mas, de novo, você usa mais em questão de encontro de móveis, quando um está em MU, por exemplo. Vou usar isso aqui, acabou. Então, só que eu tenho que me atentar às unidades de medida. Será que com essa velocidade, 90 km por hora, ele anda 1 km em 40 segundos? Vamos ver, fazer aqui, ó. Fazer aqui. Velocidade igual a ΔS por ΔT. Eu quero o ΔS, né, que é a distância, então é a velocidade, passa multiplicando ΔT, ó, vezes o ΔT. A velocidade, 90 km por hora. Aqui que o afobado pode se dar mal. 90 km por hora, eu acho que não dá, nem dá exato, dá, nem testei, porque não precisa. Divide por 3,6, né, para converter para metros por segundo. Tem uma vírgula aqui, aí aqui eu vou colocar 2 vezes 36,6, 72, ó, vai dar, hein? 72 para 90 dá 18, 180 e dá 5. 5 vezes 6, 31, 3. Não, dá 25 redondinho. Precisava, até podia converter. Dá 25 metros por segundo. Eu não vou usar, tá? Não precisava. Eu não precisava. E aqui você acha em metros, por que não precisava? Porque ele está falando em quilômetros. Podia, fica para casa aí, usando 25 metros por segundo, mas eu quero que vocês trabalhem com a ideia de unidade. De perder esse vício de toda hora, na dúvida, tudo bem, converta tudo para SI. Mas eu quero que vocês percebam que nem sempre precisa e ganhem uma certa agilidade aí. Então eu vou deixar a velocidade em km por hora, então o tempo tem que ser em horas. Só que o tempo foi dado em segundos, 40. Como que eu converto de segundos para hora? De segundos para minuto eu divido por 60. Para passar para hora, eu divido por 60 de novo. Então eu divido por 60 por 60. Ou seja, eu divido por 3,600. Se você cortar os dois zeros aqui, corta os dois zeros, 9 vezes 4 dá 36, corta com 36, cortou tudo. Se cortou tudo e é divisão, né, na subtração, sobrou o quê? 1. Como eu já usei quilômetros por hora e aqui está em hora, isso aqui vai dar o quê? Já dá em quilômetros. Sem precisar converter. Eu fiz a conversão já, digamos, embutida na questão. Mas não tive que dividir por 3,6. Né? Pode fazer 25, vai dar o quê? 25 vezes o tempo de 40, você vai encontrar 1000 metros e dá 1 quilômetro. Também dá certo. Então, isso aqui está correto. A2. Se sua trajetória for retilínea, para não cair no problema do exercício anterior, né, ou não, do 3 dessa aula, que era o movimento circular, porque daí eu poderia ter uma resultante centrípeta, né? Mas se sua trajetória for retilínea, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Sim. Como a velocidade é constante, eu estou supondo velocidade constante, sempre que a velocidade é constante, a resultante é nula? Pergunto para vocês. E você cai direto no vestibular essa pegadinha. Não. Porque em movimentos circulares, eu posso ter um V constante, que nem foi na questão 3 dessa aula,
A velocidade é constante, a intensidade, mas ela vai mudando de direção e sentido. Então, se eu tiver um movimento circular, eu tenho uma força diferente de zero, mas ela aponta para o centro de curvatura e, mesmo assim, a velocidade fica constante em módulos, a intensidade fica constante. Vetorialmente falando, ela não fica, né? Mas por que ele colocou trajetória retilínea? Para não ficar dúbio com essa parte. E se fosse um movimento circular? Não, estou supondo que se a trajetória for retilínea, então, se não está fazendo curva, então não tem como ter resultante. Se a velocidade é constante, não muda e é retilíneo, ou seja, se o deslocamento é, digamos que aqui é a pista, e tá o carro ali. O deslocamento é retilíneo, não faz curva, e a velocidade é constante, não tem como ter força, uma resultante diferente de zero aí. Tá? Porque a primeira lei de Newton fala que se um corpo está em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças sobre ele é nula. Isso aqui é MRU, tem que ser retilíneo. Se tivesse curva, eu não poderia, aí seria falso. Mas como ele falou que é retilíneo, tá? Se fosse curvo, se não tivesse garantindo que é retilíneo, podia ser nula ou não. Mas como ele garantiu que é retilíneo, então realmente a resultante tem que ser zero das forças atuando sobre o móvel. Então como que ele se mexe tem força zero? E o motor? O motor está empurrando o carro, a resistência do ar, por exemplo, está segurando, dá zero. E ele entra em movimento retilíneo uniforme. 3. Pode-se afirmar que o veículo demoraria 30 minutos para percorrer um trajeto de 45 km? Eu não vou converter de novo, se quiser pode converter. Aqui tem minutos, então eu realmente vou fazer igualzinho aqui, se quiser dá pause e faz você para testar. Ó, ΔS por ΔT. Só que agora eu quero o tempo, né? Então eu vou isolar o ΔT. Fica ΔS sobre V. Qual que é o ΔS? 45 km. Como já está em quilômetros, usa a velocidade em quilômetros por hora, 90. Então, como eu usei quilômetros aqui em quilômetros por hora, vai dar 45 por 90 dá meio e vai dar em hora. Meia hora, também conhecido como 30 minutos. Tranquilão? Então é verdade. Correr 45 km naquela velocidade. Se o motorista acionar os freios bruscamente e não estiver usando o cinto de segurança adequadamente, poderá ser lançado para frente por uma força aplicada pelo... Isso aqui tem um pouquinho de cinemática também, né? A2 e A4. Mas ainda acho que é uma questão mais... Desculpa, um pouquinho de dinâmica. A 2 tem um pezinho na dinâmica, porque fala da resultante das forças, e a 4 tem um pezinho em dinâmica. Já a 1 e a 2, a 1 e a 3 são puramente cinemáticas. Então eu achei que ainda o exercício é mais no coração de cinemática, por isso eu pus no capítulo de cinemática. Mas ele tem um pezinho aí já em dinâmica, que nem agora. Ó. Isso aqui é uma lei de Newton. Poderá ser lançado para frente por uma força aplicada pelo próprio veículo. Não. Se alguém freia bruscamente, por que alguém é lançado para frente? Inércia. Inércia, porque a tendência do corpo, primeira lei de Newton, é continuar no movimento que estava antes. Né? Como a força apareceu sobre o carro, mas ainda não apareceu, se não estiver usando o cinto, não apareceu sobre o piloto do carro, sem o cinto ele está meio que solto, quando o carro para, ele não para junto e ele continua indo para frente, com a velocidade que estava antes de frear. Então, ele é lançado para frente não é por uma força aplicada pelo próprio veículo, mas sim por inércia. Se tivesse escrito aqui inércia, estaria correta. Como não está escrito inércia, está errada. O item 4 está errado. Está incorreto. Sobre as afirmações acima, assinale a alternativa correta. 1, 2 e 3. Somente as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. Letra A de amor.